Daniel, como primeira pauta de hoje, eu queria falar sobre o Domo de Ouro que foi anunciado pelo Donald Trump. Ele já vinha falando, né? Isso já era um termo que já vinha aparecendo aí, já tinha algum tempo, mas hoje finalmente ele anunciou qual vai ser exatamente o projeto desse Domo de Ouro. Quando a gente fala sobre domo, Daniel, a gente sempre lembra do Domo de Ferro, né? Que é o sistema de defesa aérea de Israel, né? Então, que muitas vezes, quando há ataques de inimigos de Israel contra o seu território, o Domo de Ferro, ele consegue ali uma neutralização bastante eficaz desses ataques. E agora Donald Trump anunciou que vai iniciar o projeto de construção do Domo de Ouro, que é um pouco diferente, Daniel, pelo fato de que a gente está falando sobre um país muito, mas muito maior do que Israel, e a defesa é principalmente contra mísseis intercontinentais dotados de ogivas nucleares. É uma defesa, portanto, contra armas nucleares, principalmente da Rússia e da China. A gente está falando sobre um projeto, Daniel, que foi estimado inicialmente em cerca de 28 bilhões de dólares, apenas para os anos de 2025 e 2026. Ou seja, apenas no projeto inicial, ali nos primeiros passos, 28 bilhões de dólares. Agora, o cálculo estimado, Daniel, para até 2029, aí a gente está falando já sobre um projeto bem mais avançado, já provavelmente em funcionamento, a gente está falando em algo na casa de 200 bilhões de dólares. Esse foi o dado estimado pelo Trump, e o Congresso fala que em 20 anos esse projeto ele pode chegar a custar 560 bilhões de dólares. É muito dinheiro, realmente muito dinheiro. Lembra bastante, inclusive, o projeto lá do Guerra nas Estrelas, do Reagan, né, na década de 1980, aquela ideia de avançar muito com os armamentos americanos e tal. Naquele momento havia uma lógica de competição com a União Soviética, quem conseguiria ter os melhores armamentos, fazer mais investimentos, os armamentos mais eficazes. E nesse momento, os Estados Unidos deixam bastante claro que o objetivo é competir com a Rússia e com a China. Aqui tem um ponto importante, Daniel, porque as pessoas que estão vendo a gente podem se perguntar, pô, mas o que é que tem? Né? Ele está criando ali um sistema de proteção contra armas nucleares, é um direito americano, e beleza, é um direito americano. Só que uma coisa que é muito trabalhada, muito discutida, inclusive na diplomacia internacional, é a necessidade que os estados que têm armas nucleares têm de ter algum nível de vulnerabilidade. Ou seja, você ter uma certa proteção contra mísseis intercontinentais é importante, mas você não pode se tornar invulnerável. Porque a teoria lá da segurança internacional, ela diz que no momento em que você se considera, você pode nem ser, mas que você se considera invulnerável, isso pode levar a uma certa possibilidade, uma certa tendência a tomar um pouco mais de risco. Ou seja, a partir do momento em que os Estados Unidos se sentem vulneráveis, isso poderia não segurar ímpetos americanos de eventualmente atacarem a Rússia ou a China, pelo fato de que os Estados Unidos acreditam que numa retaliação os Estados Unidos conseguiriam se proteger. É exatamente isso que está na cabeça do porta-voz da China, né, o Mao Ning, que diz que a partir do momento em que os Estados Unidos criam um projeto como esse, há uma violação do equilíbrio estratégico global e que você ainda leva a um cenário de militarização do espaço. Naturalmente, quando a gente fala sobre um projeto como esse, a utilização do espaço acaba sendo importante no momento no qual a China ela tem um arsenal nuclear bem menor do que o americano e o russo. Aliás, a Rússia tem até mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Tudo isso aqui é estimativa, né? Mas estima-se que a Rússia tenha mais ogivas nucleares que os Estados Unidos. A China está num distante terceiro lugar, mas a China aponta que gostaria de atingir o nível, ali chegar perto de Estados Unidos e Rússia até o ano de 2035. E a própria Rússia, Daniel, também mudou um pouco o seu tom diante dos Estados Unidos e disse que, olha, talvez seja importante aí a gente voltar para a mesa de negociação. Vamos negociar, vamos ver o que pode ser feito. Há uma série de acordos envolvendo os Estados Unidos e lá atrás a União Soviética, que foram herdados pela Rússia, exatamente no sentido de limitar um pouco essas defesas contra mísseis balísticos intercontinentais que poderiam carregar ogivas nucleares, exatamente para você garantir que algum nível de vulnerabilidade existisse.
A gente está falando sobre um cenário no qual já existe um avanço muito importante, principalmente por parte da Rússia, de mísseis hipersônicos, o que já torna a defesa, né, aérea algo muito mais desafiador, muito mais difícil, e assim, é algo para ser visto com preocupação. Se, enfim, começando pelos Estados Unidos, mas depois Rússia e China, entrar nessa lógica de tentar proteger de maneira completa o seu território, o que poderia levar, como eu disse, a uma tendência, um certo incentivo a uma liberdade um pouquinho maior de caráter ofensivo. Isso foi algo que, aliás, disse a China, mais uma vez, né, o porta-voz chinês, disse que um projeto como esse acaba tendo implicações ofensivas também. Então, algo a se prestar atenção. E eu queria te ouvir, Daniel, sobre o custo disso, né? A gente está falando sobre um projeto muito grande, né? Muito dinheiro. E eu tenho a impressão, viu, Daniel, que o Congresso falou aí em 560 bilhões ao longo de 20 anos. Cara, olha o tamanho do território americano. Você proteger um território desse tamanho, talvez esse valor seja, inclusive, subestimado. Me parece que talvez seja até mais do que isso, 560 bilhões ao longo de 20 anos. 560 bilhões ao longo de 20 anos é muito dinheiro até mesmo para os Estados Unidos e dentro de um contexto onde recentemente o governo americano teve a sua nota de crédito rebaixada. Aliás, nessa semana, Tanguy, o Trump foi ao Capitólio, mais especificamente no dia de ontem, né, no dia 20. E o que acabou acontecendo na prática é que ele pressionou os congressistas para aprovarem o seu pacote de cortes de impostos. Ele está chamando de One Big Beautiful Bill. Existe um conflito interno dentro do Partido Republicano, existem aqueles que querem cortes mais profundos de gastos nesse pacote, existem aqueles que querem mais dedução de impostos, principalmente aqueles parlamentares ligados a estados que têm uma carga tributária um pouco mais alta. E esse pacote é muito agressivo, né? Ele torna permanentes os cortes de impostos individuais aprovados em 2017 pelo próprio Donald Trump e introduz novos benefícios fiscais, como a isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras, juros de financiamentos de carros e também alguns benefícios de previdência também deixariam de ser tributados. Fora isso, eleva o desconto padrão de imposto de renda em cerca de $2.000 para casais e aumenta as deduções de imposto de renda para quem tem filhos. Também dobra a isenção do imposto sobre herança, da isenção do imposto sobre herança, favorecendo também quem tem grandes patrimônios. Cria constrangimentos e exigências para adultos sem dependentes para terem acesso ao Medicaid e também ao SNAP, que é um programa de assistência alimentar. Na prática, restringe, né, o acesso das pessoas a esse tipo de política social. Oferece também, aliás, elimina o incentivo à energia limpa e traz alguns subsídios adicionais, particularmente no segmento agrícola. Projeções mostram, Tanguy, indicam que esse pacote, essa bill, pode aumentar a dívida pública dos Estados Unidos em mais de 3 trilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. Outro problema, claro, é que existe uma tendência à pressão sobre a inflação. Isso é uma política fiscal expansionista. A política fiscal expansionista pressiona a inflação por conta do aumento de demanda. Além disso, existe pressão sobre juros nos Estados Unidos. Nós tivemos, nas últimas horas, um aumento substantivo dos juros cobrados pelo mercado para financiar o governo americano, para comprar títulos do governo americano, uma vez que existe uma percepção de que o governo americano vai para frente, vai continuar aumentando o seu endividamento e, consequentemente, o seu risco. A chance do governo americano não pagar acaba crescendo dentro de um contexto como esse, de algum tipo de calote, e para compensar o risco adicional, você passa a exigir juros maiores para financiar o governo dos Estados Unidos. Existe toda uma argumentação do Trump que você corta impostos, a economia cresce e, consequentemente, a arrecadação também, e fica tudo bem no longo prazo. O grande problema é que ele utilizou exatamente esse argumento nos cortes de 2017
E isso não aconteceu. O déficit público aumentou e o endividamento também aumentou. É um contexto, Tanguy, muito delicado, porque o Donald Trump quer cortar impostos, ainda mais impostos, dentro de uma situação onde o endividamento americano já está na casa de 36 trilhões de dólares, o endividamento do setor público dos Estados Unidos. Isso já está trazendo reflexos sobre o risco do governo americano, sobre a nota de crédito, está trazendo reflexos sobre juros. Não é pouca coisa, quer dizer, é um processo de fragilização de fundamentos macroeconômicos importantes do governo americano, mas o Trump não quer nem saber, ele quer cumprir a promessa de campanha, ele tem essa agenda de cortes de impostos, uma agenda que afeta positivamente a ele, pessoalmente, ao seu grupo político, e também acaba impactando um contingente significativo de americanos. Agora, isso é uma mudança de paradigma, né, Daniel? Um paradigma econômico internacional, que é o fato de que você já tem os Estados Unidos, como você disse, perdendo confiança, né? Há uma perda de confiança das pessoas com relação à economia americana, com um endividamento altíssimo, e a lógica americana é pisar ainda mais no acelerador do endividamento. Então, se durante muito tempo a gente olhava para a economia americana, enxergava uma economia que pagava pouco juro, mas também porque era muito segura, absolutamente segura, não havia qualquer dúvida de que tudo daria certo, há uma mudança aí de paradigma, né? É possível que a gente passe a ter um cenário bastante diferente.